Amém? Mateus, abra no Evangelho de Mateus, a princípio no capítulo de número 3. Mateus capítulo 3. Glória a Jesus. Espírito Santo nos ensina, nos guia, que a tua presença seja real, que a tua glória e o teu poder acompanhem o Evangelho. O Evangelho é o teu poder na vida de todo o que crê. E que sinais acompanhem, ó Deus amado, a vida de cada um, Senhor. Manifesta salvação, manifesta cura, libertação, manifesta despertamento, Senhor, no nosso meio nessa noite. Que o nosso coração se renda a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Mantenha aberto aí capítulo de número 3 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 3. Irmãos, a maneira em que nós somos ganhos para Jesus, ela é muito importante. A maneira em que nós somos e que fomos evangelizados no princípio da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus, é um fundamento que de alguma forma, irmãos, irá nos reger durante toda a nossa caminhada cristã. Ou seja, as primeiras sementes, os primeiros fundamentos construídos, as primeiras sementes que foram plantadas, sabe, irmãos, aquele início da sua vida espiritual, tudo isso fará grande diferença durante toda a sua jornada e durante toda a sua caminhada cristã. Por isso que nós precisamos estar atentos da forma em que nós recebemos o Evangelho. Por quê? Porque aquilo que nós usamos para que as pessoas venham até Cristo, muitas vezes precisará continuar sendo usado para que as pessoas permaneçam em Cristo. Então, se de alguma forma você veio a Jesus porque você teve uma experiência de revelação, de repente você vai precisar ter revelações e mais revelações para continuar. Se você foi ganho a princípio porque teve uma experiência de profecia, de repente você vai precisar ter profecias e mais profecias para permanecer. A ferramenta, o instrumento que é utilizado para a sua chegada, muitas vezes se tornará um instrumento utilizado para a sua permanência. E aí nós precisamos entender isso, irmãos. Por quê? Porque o Evangelho, ele tem uma isca, vamos dizer assim, ele tem uma semente inicial, ele tem algo que nos atrai a princípio, mas não é aquilo que nos atraiu a princípio que vai nos fazer permanecer. O Evangelho vai se ampliando dentro de nós. Por quê? Porque as próprias demandas da vida cristã vai exigir que tenhamos um amadurecimento, um crescimento e novas experiências com o próprio Evangelho. Então entenda, se você foi ganho para Jesus, porque você recebeu um presente, uma bênção de Deus, de repente você vai ter que continuar recebendo presentes e bênçãos para permanecer. E aí, entenda algo aqui nessa noite, a forma com que você chega, geralmente é utilizado como forma de permanência. A questão não é que as formas e maneiras são erradas. É claro que as pessoas vêm até Jesus porque receberam um milagre, porque tiveram uma experiência profética. Isso é bom, a forma não é o problema. A grande questão, irmãos, é que a sua permanência em Cristo vai exigir muito mais do que a forma utilizada para a sua chegada. O que te faz chegar é uma coisa, o que te fará permanecer em Cristo Jesus é outra coisa. Por isso, irmãos, se você chegou até Jesus por causa do Evangelho, basta o Evangelho para que você permaneça em Cristo Jesus. Se você chegou até Jesus por paixão e amor por Ele, basta o amor por Ele para que você permaneça diante de Jesus. Por isso que só o Espírito Santo pode convencer você na chegada, e só o Espírito Santo pode sustentar você no caminho.
Porque quando a sua chegada é regida por aquilo que o homem te dá, os homens vão ter que continuar oferecendo para você o que ele te deu no início, para que você permaneça no templo, para que você permaneça numa igreja, para que você faça parte de uma denominação. Então, ainda que foi bom algo que você recebeu a princípio, acredite, o que você recebeu a princípio não será suficiente para a sua permanência. Nem mesmo milagres, nem mesmo sinais. Por isso que toda a nossa vida cristã, ela precisa estar em torno, e não apenas em torno, mas dentro da centralidade da pessoa de Jesus. Viemos por Jesus, permaneceremos por Jesus. Ele é o princípio de todas as coisas. Então deixa eu te dar uma palavra, não seja alguém que desenvolva um vício na liturgia de um culto. A liturgia nada mais é do que a forma que nós expressamos a nossa adoração ao nosso Deus, a forma que nós expressamos o nosso momento congregacional, queridos, mas até a liturgia do ambiente de um culto muitas vezes enjoa, cansa. Aí você diz assim, eu vou lá na igreja, vai ser a mesma coisa. O pastor vai dar abertura, vai cantar as músicas lá, vai chamar as crianças, vai orar pelas ofertas, a palavra, e a gente vai embora. E aí a sua alma, que no início de tudo ficou surpresa, alegre, com aquele momento litúrgico de um culto que surpreendeu você, que alimentou você. Irmãos, a Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas a faminta até o amargo é doce. Então, quando nós somos atraídos, muitas vezes é porque nossa alma está faminta. E às vezes o culto, quando a alma está faminta, a mensagem, talvez foi aquele dia que o pastor nem orou para pregar. Mas a sua alma estava tão faminta que aquela palavra falou com você, alimentou você. O pastor Kennedy sempre fala aqui que o que dá sabor à comida é a fome. É a fome que dá sabor à comida. E é verdade, né, irmãos? Quando você está com fome, meu Deus, um arroz com ovinho mole, gema ali, né, pimentinha, ninguém gosta. Você ama, você come, ai que delícia. O que dá sabor é a fome. Então o que acontece? A nossa fome, quando ela existe, a princípio, independente do formato do culto, a sua alma faminta fica saciada, alimentada, mas quando ela se torna alimentada, quando ela está completamente preenchida, saciada, de repente pode ter a melhor mensagem, que a gente pisa o favo de mel. Então, entenda, não seja alguém que dependa dos ambientes litúrgicos para você ter continuidade na vida cristã, porque haverá cultos, haverá reuniões, haverá momentos, experiências congregacionais marcantes, mas haverá cultos, reuniões, experiências congregacionais que a única coisa que você está pensando é na pizza depois do culto. Que hora que vai terminar? Essa pregação está chata, essa mensagem está difícil, porque às vezes a alma está farta, e aí a gente despreza. Então entenda, irmãos, sua permanência, ela precisará ir além daquilo que foi utilizado para a sua chegada. Você pode ter chegado por causa de algo, a alma faminta recebe, é alimentada, saciada, mas agora aquilo não é suficiente para que você permaneça. Por quê? Porque você vai crescendo no espírito, crescendo na fé. Se você de repente, eu não sei quanto tempo você tem de cristão, mas se você pegar as mensagens que te ganharam para Jesus, e de repente você olhar e falar assim, parece que essa mensagem aqui foi uma bênção quando eu ouvi e aceitei Jesus. Só que agora, irmãos, você quando aceitou Jesus se tornou um bebê na fé.
A minha pergunta é: um bebê cresce somente bebendo leite? Ou o alimento vai sendo alterado no decorrer do seu desenvolvimento? Uma criança cresce ouvindo apenas sim dos pais? Ou no decorrer do crescimento ele precisa aprender a ouvir o sim, ouvir o não, ouvir espera, ouvir fica quieto, ouvir não vai? Por quê? Porque a permanência vai exigir uma dinâmica diferente. Mas se nós formos viciados nessa liturgia de um culto, nesse formato, o dia que a alma estiver farta, você vai desprezar e vai se movimentar a partir de uma alma satisfeita. Deixa eu te dar um segredo, meu irmão: seja satisfeito na sua alma, alimentado na tua alma, mas sempre entenda: no céu sempre tem um maná novo para você. O povo de Israel não podia nem guardar o maná para o dia seguinte, porque dava bichos. Deus falava: todo dia vocês vão lá, tem um maná novo, todos os dias vão lá, tem um maná novo. Eu vou guardar para o outro dia, que amanhã eu não preciso vir aqui. Chegava no outro dia, o maná que eles guardavam estava cheio de bichos. A ideia de Deus é: eu quero que vocês se movimentem, que vocês vão até o deserto, e lá no deserto vocês vão ter a experiência de ver o pão descer do céu. A experiência é mais do que comer pão, é ver o que o céu está liberando. É mais do que comer pão, é ver a minha ação, é presenciar o meu mover, é ter uma experiência comigo. E tudo que a igreja nesses dias precisa, irmãos, todos nós precisamos entender que é muito bom ter o maná todos os dias, só que é mais do que receber o maná, é presenciar Deus agindo, é presenciar Deus derramando algo, é ver os céus liberando pão. Quem crê nisso, diga amém, diga aleluia. Então, o que te fez vir? E o que te faz permanecer? O que te fez vir foi algo importante, de acordo com a demanda daquele momento. Era uma dor, era uma crise familiar, era uma dúvida, era um medo. Não sei o que você vivia na época, mas algo te fez chegar até Ele, e Ele, olhando você, te abençoou. A dor passou. E aí, se você veio pela dor, quando a dor vai embora, você não tem motivo para ficar. Por isso que tem gente que fala: se não vier por amor, vem pela dor, alguma coisa assim, né? Irmão, não tem essa não. Ou vem por amor, ou vem por amor. A dor só te fará permanecer enquanto ela existir. Ele carregou sobre si as nossas dores. A dor foi embora, e aí? Por isso que você pode até vir pela dor, mas no processo você precisa entender: eu permaneço por amor. Você pode até vir pela dor, mas a permanência é por amor. Então nós precisamos fazer agora uma troca, um entendimento: eu vim por isso, mas a minha permanência não depende daquilo pelo qual eu vim. Eu vim por causa de um problema, de uma crise, uma dificuldade, mas agora eu permaneço por causa do Evangelho. Eu vim por causa disso, mas agora eu permaneço por causa de uma paixão por Jesus. E isso basta para que eu permaneça. E entenda, irmãos, que quando você vem até Ele, você é atraído talvez por causa de um problema que você está vivendo. Mas o Evangelho, quando você tem um encontro, a vida espiritual de todo cristão, ele só pode começar, ainda que você tenha vindo por causa de um problema. Não começa pelo problema. Não começa, irmão. Toda a vida cristã, toda a vida com Deus, ela só pode começar de uma única maneira: a partir do arrependimento. Somente a partir do arrependimento. Você acha que foi por causa de um sofrimento, de uma luta, mas quando você tem um encontro com Jesus, algo muda dentro de você e você começa a dizer: ainda que eu possa ter vindo por causa disso, eu encontrei um motivo maior. Por isso que quando você olha na palavra de Deus, vamos lá no capítulo de número 3.
Como que foi o ministério de João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor? Veja bem, alguém que estava preparando a chegada de Jesus. Capítulo 3, João Batista inicia o ministério dele, verso 1. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, a primeira pregação de João, o que ele dizia? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ou seja, João, ao preparar o caminho do Senhor, ele não iniciou dizendo, venham, ele vai prosperar você, venha, ele vai realizar teus sonhos, venha, ele tem curas, irmãos, e ele tem tudo isso. Mas João Batista não começou pregando a respeito daquilo que o homem quer, ele iniciou pregando a respeito do que o homem precisa. O evangelho não é sobre o que queremos, o evangelho é sobre o que precisamos de verdade. Irmãos, Deus não está interessado em te dar somente o que você quer, é sobre o que você precisa. E o que aquela geração precisava, o que nós precisamos? Arrependam-se. Querem começar uma vida com Deus, o início é pela porta do arrependimento. Então, ainda que você passou pela porta de um milagre, de uma cura, de um sinal que te atraiu até Jesus, todas as movimentações de Deus, todos os milagres de Deus, todas as ações de Deus na nossa vida, aponta para o caminho do novo nascimento. Por que Ele prospera? Para que a gente possa nascer de novo. Para que Ele manifestou cura? Para que nós possamos nascer de novo. Por que Ele manifestou libertação? Para que possamos nascer de novo. Todos os milagres de Deus na nossa vida é um sinal nos convidando ao arrependimento e uma nova vida. Irmãos, quantas pessoas eu conheço que receberam os sinais de Deus, mas não permaneceram em Deus. Por quê? Porque a permanência exigirá que a gente passe por essa porta chamada arrependimento. Aquele que veio preparar o caminho do Senhor, ele prepara o caminho do Senhor com a mensagem do arrependimento. Agora olha o que diz o capítulo 4, versículo 17. Depois que João Batista prepara o caminho do Senhor, Jesus inicia seu ministério. E Jesus começa com uma pregação, verso 17, daí em diante Jesus começou a pregar, e qual foi a pregação? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A vida cristã, a vida com Deus, a porta inicial é a porta do arrependimento, porque o arrependimento fala de um reconhecimento pessoal. Quando você olha para a tua vida e você é tão constrangido pelo favor dele na tua vida, veja bem, você foi tão constrangido pela cura do Senhor, tão constrangido pelo milagre do Senhor, tão constrangido pela bênção do Senhor, que você olhou e falou assim: eu não posso mais ser o mesmo diante de tamanho favor que me alcançou. Gente, você está entendendo isso? Levanta as duas mãos e diga: não tem como ser o mesmo depois que eu fui favorecido. Então a bênção de Deus produz em nós, Paulo chama isso de bondade que nos conduz ao arrependimento. Tudo que Deus faz na nossa vida para nos atrair é para te apresentar o reino, e o reino dos céus é acessado a partir do arrependimento. Mudança de pensamento, sentimento e atitude, transformação, reconhecimento. Onde começamos? Quando eu recebi o milagre? Não, o milagre te atraiu, te apresentou a porta de um reino que é acessado a partir do momento em que eu reconheço o que eu fazia, não, o que eu era. É mais do que o que você fazia. Porque não é sobre, irmãos, a gente chegar e começar a falar: eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, e hoje eu não faço mais. Até quando, irmãos, nós vamos ficar exaltando o que a gente fazia?
Deixa as pessoas olharem para você, e ao olhar para você sem você falar nada, ele vai olhar para você e vai dizer: eu conheci essa pessoa. Rapaz, está na igreja, mas mudou, hein? Batia na esposa, hoje está apanhando. Irmão, até a esposa converteu. Olha só, fazia negócios indevidos, agora ele está correto. Você não precisa falar, não é sobre você falar. Inclusive, irmão, até toma cuidado, toma muito cuidado com testemunhos que exaltam o velho homem. Se a Bíblia diz que o velho homem, o passado foi apagado, esse velho homem morreu, a gente fica ressuscitando ele com uma veste de testemunho. Quem olhar para você, que toque na realidade do novo homem, do novo nascimento, alguém que entendeu o Evangelho, alguém que entendeu. Então reconheça sim de onde Deus te tirou, reconheça sim o que Deus te deu, reconheça também para onde Deus está te conduzindo. Por quê? Porque Ele nos chama a princípio, mas Ele nos movimenta, irmãos. Existe uma condução do Espírito Santo nos movimentando, e tudo que nós precisamos entender é que, quando nascemos de novo, que entramos no reino de Deus por meio do arrependimento, agora eu começo a reconhecer e a entender quem eu era. Eu começo a entender o que Deus está fazendo em mim, mas eu também começo a entender para onde o Senhor está me conduzindo e me levando, porque o Espírito Santo, Ele movimenta. Israel sai do Egito, vai para o deserto, entra em Canaã, tem toda uma movimentação, irmãos, de Deus dentro de nós. O Espírito Santo está sempre movimentando, o Espírito Santo está sempre nos conduzindo, o Espírito Santo está sempre soprando. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, ou seja, o vento está soprando, irmãos. Existe sempre uma movimentação de Deus sobre você, levando e conduzindo você àquilo que Deus quer e tem para a sua vida. Então, vida espiritual, ela não pode ser estática. Vida espiritual, ela é constante e para cima. Amém? Vereda do justo é como a luz da aurora, a criança falou aqui, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Vai brilhando, vai movimentando, vai aumentando a intensidade. A questão, irmãos, é que no meio dessa movimentação, nós precisamos aprender a lidar com as dinâmicas dela. Pastor, eu quero me movimentar porque eu quero crescer, eu já não sou mais uma criança que fico ali só com leite, eu preciso de um alimento mais sólido, eu preciso estar mais edificado, mais sustentado. Por quê? Porque Deus me chamou, eu nasci de novo, mas eu quero me desenvolver em Deus, na fé. Primeiramente, não ligue, irmãos, a sua edificação de fé aos seus momentos emocionais de fé. Primeiro, porque fé não é um sentimento, mas nós temos momentos em que os nossos sentimentos se afloram demais. Independente do que você sente, nessa movimentação, nos lugares que você passa, nas dificuldades e nas crises, nas experiências que você tem, o que você precisa aprender a identificar? Presença de Deus ou ausência de Deus. Todo homem, toda mulher de Deus precisa aprender a discernir se Deus está ou se Deus não está. Naquilo que você está fazendo, na sua dinâmica, onde você está se movimentando, para onde você está indo. Aprender a identificar presença, aprender a identificar ausência. Sabe, meus irmãos, porque o que faz a diferença é se Deus está, ou se Deus não está. Se Deus estiver com você, vai. Se Deus não estiver com você, não vai.
Se Deus falou, vai, fique em paz que Ele vai pagar a conta. Se Deus falou, não vai, você pode até ir, mas você paga a conta. O boleto é seu. Quando você olha para Abraão, a Bíblia fala que Abraão, Deus pediu para ele o único filho. Pega teu filho, teu único filho, leva lá para o monte e sacrifica ele para mim. O interessante é que Abraão já tinha tido um filho anteriormente, com Agar. Mas, irmãos, Deus não considerou Ismael filho de Abraão com a egípcia. A promessa é que o filho deveria nascer do ventre de Sara. Pega teu filho, teu único filho, Deus só considera aquilo que faz parte do que Ele prometeu e do que Ele disse. Não queira sacrificar, entregar a Deus aquilo que não foi Ele que disse para você sacrificar ou fazer. Por isso, aprender a identificar a presença. No meio do caminho, irmãos, a Bíblia diz que Isaac olhou para o pai dele e falou assim: eu estou vendo aqui, pai, a lenha, eu estou vendo aqui o cutelo, eu estou vendo aqui todos os utensílios do sacrifício, mas eu não estou vendo o cordeiro. Cadê o cordeiro? Isaac fala de uma geração que precisava identificar a presença do cordeiro. Sabia que existia uma caminhada, haveria um sacrifício, algo seria oferecido, mas Isaac não identificava o cordeiro. Tinha tudo na mão, tinha todas as ferramentas, mas o cordeiro não estava lá. Sabe, irmãos, aqueles momentos que a gente olha e fala assim: eu tenho tudo para dar certo, tem tudo na mão, está tudo aqui, agora vai, mas o cordeiro não está. Identificar a ausência, onde você olha e você começa a crescer em Deus, ao ponto de entender: eu tenho tudo aqui, todas as ferramentas, todas as habilidades, toda a capacidade, mas eu não estou sentindo, eu não estou tocando, eu não consigo ainda ver o cordeiro. A geração de Isaac fala destes que identificam a ausência. Porém, você pode pensar o seguinte: pastor, quando eu vejo, quando eu sinto no meu espírito, quando eu começo a discernir que Deus não está, o que eu faço? O que eu faço? O que Isaac fez? Na ausência do cordeiro, ele foi para o altar. Abraão construiu um altar e Isaac se tornou o sacrifício sobre o altar. Quando você tem dúvida se Deus está ou não está, o que você deve fazer? Se coloque no altar. O altar fala desse lugar a que nós levantamos em adoração, que nós levantamos em sacrifício vivo. Porque Isaac não morreu, não foi sacrificado, mas ele foi oferecido como sacrifício vivo. Romanos nos diz: oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável. Mas espera aí, no Velho Testamento oferecia sacrifício vivo? O sacrifício deveria ser morto. No Novo Testamento o sacrifício deve ser vivo. Quem está vivo? Eu não estou falando de sacrifício religioso. Eu estou falando de uma entrega sacrificial na adoração até que o cordeiro apareça. Pastor, o que eu faço quando eu não estou vendo Deus nisso? Irmãos, levante um altar até que Deus apareça, até que Deus confirme, até que Deus fale, até que a instrução venha. Isaac foi para o altar, Abraão pega o cutelo, a hora que ele vai sacrificar o filho, o anjo vem, brada e diz: para, porque eu vi que você não negou o seu único filho. Ei, quem que não negou o único filho? Abraão fez aquilo que Deus fez. E naquele momento, a Bíblia diz que apareceu um cordeiro preso no meio dos arbustos. Está lá em Gênesis 21, 22. Aí ele pega o cordeiro que apareceu
tira Isaac, coloca o cordeiro foi visto, foi identificado, e agora ele é sacrificado. A minha palavra para você é: você está na dúvida se Deus está ou não está? Não faça nada. Se você tem dúvida se o cordeiro não está, se o cordeiro de Deus não apareceu, o que você tem que fazer? Levante o altar. Fique orando, fique adorando, fique buscando. Mas o que acontece? A nossa alma está ansiosa, nossa alma está gritando, nossa alma está dizendo: eu tenho pressa, você precisa disso, está todo mundo fazendo, e a nossa alma está ali agitada, com pressa. Irmãos, o mesmo lugar que Abraão sacrificou, ia sacrificando Isaac, é o mesmo lugar aonde Cristo foi crucificado. Sabia disso? Aquele monte do sacrifício de Abraão é o mesmo lugar do Gólgota, onde a cruz de Cristo foi estar, onde Cristo foi crucificado. Deixa eu te dizer uma palavra: vale a pena esperar Deus aparecer. Porque quando Deus está, irmãos, por mais que você espere um ano o cordeiro aparecer, quando o cordeiro aparece, aquele um ano de espera é acelerado, irmãos. O processo acelera. Irmãos, quem tem paciência para esperar o cordeiro aparecer? Você tem paciência? Então, nós precisamos, como cristãos, entender essa caminhada, esse reconhecimento da ausência. Eu não estou vendo Deus, então peraí, vou construir um altar. Mas e quando eu vejo Deus? E quando eu identifico a Deus? Quando eu identifico o Cordeiro? Lembra que João Batista, irmãos, logo após ele preparar, a Bíblia diz que João Batista começou a pregar no deserto, surgiu João no deserto, pregando arrependimento, acabamos de ler. Aí chegou o momento, irmãos, que Jesus aparece. Jesus aparece. De longe, João Batista aponta o dedo e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele identificou o Cordeiro. Isaac fala de quem identificou a ausência. João Batista fala de quem identificou a presença. E o que João Batista faz quando identifica a presença? João Batista é aquele que prepara o caminho. Quando você identifica a ausência, você edifica um altar. Quando você identifica a presença, você constrói um caminho. Diga isso. Vamos lá. Todo mundo levanta a mão direita, sendo direito na cadeira, estufa o peito assim. Vamos lá, levanta a mão e diga comigo assim: quando eu identifico a ausência, eu construo um altar. Diga: quando eu identifico a presença, eu preparo um caminho. Enquanto Isaac constrói um altar, João Batista prepara um caminho. Um está preparando o altar para o cordeiro aparecer, o outro está preparando um caminho para o cordeiro passar. Irmãos, vocês estão entendendo que a nossa vida é sobre trazer Jesus para que Ele passe, trazer Jesus para que Ele se manifeste, trazer Jesus até que Ele venha. É sobre isso, irmãos, não é sobre nós. O que foi sobre nós? Só a chamada inicial, aquela dorzinha que Jesus curou, abriu, olha, te curei só para te mostrar isso aqui. O que? Reino. Agora, eu quero que você edifique um altar, até que o cordeiro apareça na sua casa, e eu quero que você prepare um caminho, para que o cordeiro passe e agora toque na vida de todos da sua casa. Por isso que como igreja nós temos que edificar um altar até que ele venha sobre a igreja, sobre a cidade. Depois que ele vem, irmãos, a gente só prepara o caminho, ele vai passar por aqui. A gente só somos preparadores do caminho. Quantos desejam trazer o Senhor? Diga amém. Você está construindo um altar?
A Bíblia fala que João Batista, irmãos, ele se chamava amigo do noivo. Ele dizia assim: para mim o que importa é ser amigo do noivo. E João Batista estava num momento ministerial fantástico, multidões iam no deserto a fim de ter com João. A pregação de João Batista era a pregação do Soraya, esqueci o nome, do Benício, raça de víboras. Irmãos, imagina lotar a igreja com essa pregação. O Benício Batista pregava desse jeito, e todo mundo ia no deserto a fim de ter com ele. Irmãos, por que as pessoas iam no deserto se a cidade estava cheia de sinagogas? Por que as sinagogas tinham as profecias, tinham a lei, estudava a vinda do Messias, mas ninguém estava no lugar onde todo mundo estudava a teologia da época? Todo mundo ia para o deserto a fim de ter com João. Por quê? Porque Deus estava com João no deserto. A multidão ia aonde Deus estava. João só preparava esse caminho. Irmãos, as coisas vão acontecer na nossa vida quando nós temos consciência da presença. Se há dúvida quanto à presença, identificou a ausência, levante altar, identificou a presença, estabeleça um caminho. Estabeleça um caminho. João era só amigo do noivo, irmãos. Por quê? Você já parou para pensar por que ele se chama amigo do noivo? Simples, irmãos. Porque naquela época, quando se tinha um casamento, o noivo pegava o seu amigo de confiança. E período antes do casamento, meses antes do casamento, o amigo de confiança do noivo tinha que fazer tudo pela noiva dele. Tudo. Porque eles ficavam um tempo sem se ver. Então era mais ou menos assim, o amigo do noivo que levava os poemas, escrevia tudo e lia. O amigo do noivo que levava os presentes. O amigo do noivo, irmãos, que levava as flores. O noivo não tinha o contato com a noiva, era o amigo que levava tudo. Só que esse amigo do noivo tinha que entender o seguinte: eu tenho que fazer tudo no lugar do noivo, mas a noiva não pode apaixonar por mim. Tem que continuar apaixonada pelo noivo. Eu sou só amigo. João Batista sabia, eu faço tudo pela noiva, mas a noiva é de Jesus. A noiva é de Jesus. Por isso que ele diz: o meu prazer é ser amigo dele, amigo do noivo. Esse é o homem que prepara um caminho. Irmãos, você foi chamado quando identifica a presença de Deus na sua vida para preparar um caminho para que esse Deus que veio em você também possa ter um caminho para chegar ao próximo, através de você. Então todos nós, irmãos, dentro dessa visão de identificar a ausência ou identificar a presença, todos nós precisamos ter anseios, pelo quê? Por experiências com o Senhor. Porque no meio disso, irmãos, a gente vai ter experiências fantásticas com Deus. E aí, muito cuidado para que você não possa confundir ou achar que as suas experiências litúrgicas, congregacionais, são mais importantes do que as suas experiências pessoais com Deus. Irmãos, uma coisa não é inimiga da outra. Uma coisa não milita contra a outra. Experiências públicas congregacionais não estão contra experiências pessoais e individuais. Não pense que uma coisa está contra a outra. Tenha experiências coletivas, mas você precisa entender que tem que construir um altar individual. Você precisa entender isso. Porque nas suas experiências com o Senhor, sabe, todos nós vamos ter sentimentos diferentes a partir da mesma experiência. Quando você estuda o livro de Esdras, a Bíblia fala da reconstrução do templo. Eles reconstruíram um templo lindo para o Senhor. O primeiro templo tinha sido derrubado, e no segundo templo eles levantam aquele templo glorioso.
Mas a Bíblia fala que na inauguração do templo, os mais jovens se alegravam, vibravam, cantavam, dançavam, por causa do templo novo que havia sido construído. Só que os mais velhos choravam e se humilhavam. Sabe por quê? Porque eles olhavam aquele templo novo, mas eles lembravam do que eles viveram no templo antigo. Eles olhavam e falavam assim: eles estão se alegrando por isso, eles não sabem o que vivemos atrás. Entenda, muito cuidado. Há algo muito comum, uma geração invalidar o que a outra geração viveu. É muito comum, por exemplo, quando um filho adolescente começa a conversar com o pai, conversar com a mãe, abrir o coração, falar de sentimento, falar que está gostando de um rapazinho, de uma mocinha, e o pai e a mãe invalidar o sentimento do filho. Ainda que você, como pai maduro, consciente, sabe que aquilo não é nada, é coisinha de adolescente que vai passar, mas na sua conversa você invalida. É sobre gerar uma consciência, uma verdade, sem invalidar o que está sendo lhe passado. Porque quando você invalida aquilo que está sendo lhe passado, você está dando a esse jovem, a esse adolescente, a oportunidade dele nunca mais se abrir com você. Está vendo que não é nem sobre o teor da conversa, é sobre o elo que se cria. Uma geração chorando, outra geração se alegrando, cada um dentro de um tempo, cada um vivendo uma experiência. Talvez os mais velhos poderiam invalidar a alegria dos mais novos, dizendo: vocês não sabem o que vivemos. Ou os mais novos poderiam invalidar a experiência dos mais velhos, dizendo assim: isso aqui que é coisa boa, isso aqui que é bom, aqui tem até internet no templo, na sua época não tinha. A gente invalida. Às vezes alguns estão chorando pelo mesmo problema que alguns estão se alegrando. Jesus foi celebrado e odiado pela mesma causa. Diga para quem está do seu lado, diga para o seu irmão, fala assim: tem gente que vai te amar e te odiar pela mesma causa. E é verdade. Então, essas experiências precisam, nós precisamos ser despertados a querer uma experiência com Deus, dentro dessa identificação de ausência ou identificação de presença. Agora entenda, não terceirize suas experiências com Deus. Não terceirize. A gente canta aqui, né? Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. A gente sempre quer um Moisés para subir no monte, para nós. E aí, o que Deus falou com você? Fala para mim. E aí, o que Deus mostrou para você? Conta para mim. Deus me mostrou para você largar de ser preguiçoso e subir o monte também. Deus mostrou que é para você também ir para o altar, edificar um altar, se tornar o sacrifício, até que o cordeiro apareça. Nós queremos terceirizar as nossas experiências com Deus, irmãos, sempre colocando alguém. Irmãos, se você olhar na Bíblia, um dos grandes problemas da Bíblia é a terceirização. Em que sentido? A Bíblia fala claramente que Israel, Deus falou: eu quero ser o povo de vocês, vocês serão minha nação peculiar, particular, vou cuidar de vocês. Mas aí a nação olhou para o monte, fumegando. Moisés, sobe você, fala você com Deus, depois você volta, o que Deus falar com você, você passa para nós, a gente não vai subir lá não. Não vai subir lá não. Irmãos, em toda a Bíblia você vai ver a nação, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, estabelecendo intermediadores. Intermediação
era a cultura e a mentalidade religiosa instalada tanto no Velho como no Novo Testamento. Irmãos, a misericórdia de Deus, preste bem atenção, a misericórdia de Deus, ela é tão grande que Ele trabalha até mesmo com a nossa mentalidade do momento para contribuir com a sua revelação. Deus, na sua misericórdia, Ele trabalha com a nossa mentalidade do momento para contribuir com a sua revelação. Pastor, qual o sentido disso? Qual era a mentalidade religiosa? Intermediadores. Mas no Velho Testamento fala que Deus queria ser Deus do povo direto, e o povo com Deus direto, não tem intermediação, não tem meio. É como se Deus olhasse e falasse assim: já que vocês querem um intermediador, e essa é a cultura da mente de vocês da época, eu vou trabalhar com a mentalidade de vocês. Quem Deus manda? Já que vocês querem um intermediador, eu vou mandar a mim mesmo. Quem está entendendo? Deus se torna o intermediador dele mesmo entre o homem e ele, quando ele envia Jesus. E Jesus diz o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas o mesmo Jesus que é o intermediador, ele diz: eu e o Pai somos um. Sabe o que o Senhor estava fazendo? Você tem essa mentalidade de terceirização, de mediadores entre mim e você. Eu me coloco como mediador entre vocês e mim mesmo, e eu mesmo, porque Deus não vai colocar ninguém entre você e Ele, a não ser Ele mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Então diga comigo: eu preciso de experiências com o Senhor. Diga: eu não posso terceirizar as minhas experiências. Por isso, irmão, desperte o seu coração para uma busca nesses dias. Desperte o seu coração. Ou eu preparo o caminho, ou eu levanto um altar. Ou eu preparo um caminho, ou eu levanto um altar. E acredite no que eu vou falar para vocês. Não importa qual é o estado da sua vida hoje. Talvez hoje você olhe e diz assim: está tudo muito bem, eu estou orando, buscando ao Senhor, sabe? Ou talvez você diz: não está nada bem, eu estou numa crise, estou numa luta, passando por isso, por aquilo, problema, tentações, provações. Não é sobre isso. Não é a performance do momento. Vida e, irmãos, cristianismo não é sobre uma performance religiosa. Você acha que Deus está olhando: ó, meu filho, jejuando, hein? Anjo, vai lá, abençoa ele. É sobre fome, é sobre sede, é sobre alguém que tem um desejo, algo no interior, onde ele não vai descansar enquanto não identificar a presença de Deus, e ele não vai descansar se ele olhar e ver que existe a ausência de Deus, que existe ausência. Se olha para Moisés, irmãos, qual era o momento de Moisés? Quando Deus aparece para ele. Moisés, irmãos, nada mais, nada menos, viveu 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto. A Bíblia fala que no Egito ele era poderoso em palavras, mas depois que ele teve uma experiência com o Senhor, a Bíblia fala que ele ficou gago. Moisés, eu vou te enviar, você vai falar por mim. Eu sou gago, não sei falar, eu não sei falar, Deus. Irmãos, toda experiência com Deus, ela vai marcar você. Vai marcar você aonde? Naquela área que você era poderoso em si. Amém? Amém? Toda área que você acha que é poderoso em si, ao ter uma experiência com Deus, essa área vai ser tocada. Você olha para Jacó. Jacó era bom, corria muito, fugia, bom de perna, corria. O dia que ele lutou com o Senhor, a Bíblia fala que ele lutou com Deus e o quê?
Ele ganhou, irmão. Irmão, a Bíblia fala que ele venceu. Irmão, você acha que ele venceu? Quem acha? Quem luta com Deus e vence? Não tem MMA gospel. Não tem, não sei que luta. Irmão, ele lutou com Deus e prevaleceu. Mas a Bíblia fala que ele saiu o quê? Manco. Com o nome mudado. Numa luta com Deus, ele é tocado naquela área que ele mais confiava, mas ele teve a identidade alterada. Toda experiência com Deus altera a nossa identidade. Muda, somos tocados, somos transformados. Quando ele vence, Deus fala para ele: você não vai chamar mais Jacó, e sim Israel. Jacó era o nome individual dele. Israel depois se torna o nome de quem? Da nação. Você consegue entender que todo altar individual que você levanta vai te conduzir a preparar um caminho para a coletividade? Por isso que o nome Jacó individual, mas agora que ele é tocado, ele tem um nome que representa um propósito coletivo. Você acha que o que Deus está fazendo na sua vida individualmente é por causa de você, meu irmão? Tem tantas pessoas que o Senhor quer trabalhar, agir através de você. Jacó tem o nome mudado. Tem o nome mudado. Tem a identidade transformada, a coxa ferida, a identidade mudada. Irmãos, todo mover de Deus, Ele trabalha para que a gente consiga ter essa transformação. Então, meus irmãos, nessa noite, que o Espírito Santo gere dentro de você um fogo, uma chama, sabe, que te provoque a buscar experiências com Deus. Quem já frequentou cultos cheios do poder e da unção de Deus aqui, diga amém. Mas deixa eu te falar, irmãos, esse é o culto coletivo. A minha pergunta é: quantas vezes você teve um tempo a sós com o Senhor, que a glória dele encheu seu quarto? Que ele tocou em você e te deixou manco, te deixou gago, que você olhou e falou assim: a área da minha vida onde eu vejo que eu tenho mais força, mais potencial. Irmãos, não é que Deus está anulando sua capacidade, é que Ele está dizendo: agora você depende de mim, agora eu estou com você, você identificou minha presença, e ao identificar a minha presença, Ele toca em você, meu irmão, porque você agora prepara um caminho, só pode preparar caminho para Deus homens que foram tocados por Ele. Sabe, irmãos, Moisés só pôde guiar o povo de Israel quando saem do Egito por um caminho que ele já conhecia quando guiava as ovelhas de Jetro. Pare de querer levar pessoas a um lugar que nem mesmo você nunca entrou. Pare de estabelecer uma doutrina para pessoas, sabe, para a sua casa, para os seus filhos, cobrar coisas que você nem mesmo vive. Por que Moisés sabia o caminho? Porque há 40 anos ele já guiava as ovelhas de Jetro no mesmo caminho. Quando eles estão desviando, saindo contra, sabe, o Egito vindo, os egípcios perseguindo, ele já sabia o caminho. Meus irmãos, é hora de despertar o coração. É hora de desejar experiências de novo. É hora de edificar um altar até o Cordeiro aparecer. Senhor, eu não vou descansar. Eu não darei descanso, sono aos meus olhos, né? Como diz a canção, Salmo 80 e algumas, está na Bíblia. Está na Bíblia. Está lá em Salmos. Não darei descanso aos meus olhos. Sono aos meus olhos, descanso às minhas pálpebras, até que eu prepare um lugar para o Senhor. Irmão, será que aqui tem pessoas assim?
Será que aqui tem alguém que pode ser uma resposta para essa mensagem, para essa pregação, onde você vai dizer assim: Senhor, eu vou levantar um altar, até que o Cordeiro apareça, e quando o Senhor aparecer, eu vou preparar esse caminho, para que todos vejam aquele que tira o pecado do mundo. Tudo que Deus faz na sua vida, irmãos, não é para mostrar você, é para que Ele apareça em você. Quem olhar para a sua vida precisa ver Deus em você, em tudo que você faz. Cristo precisa ser visto. Quem olhar para você tem que olhar e pensar assim: de onde ele saiu? De onde ela saiu? Porque Mateus capítulo 2, acabamos de ler, naquele tempo surgiu João. Gente, como assim surgiu? Ele atravessou a parede, saiu do espaço? De onde surgiu João? Elias, do mesmo jeito, a Bíblia diz: apareceu Elias. Da onde? Irmãos, quem tem experiência com Deus, ele surge. De onde saiu? Saiu de um lugar em Deus. De um lugar em Deus. Tudo que existe, irmãos, sabe, entenda isso. Tem muitas pessoas fazendo muitas coisas, mas onde estão aqueles que estão fazendo algo, mas que surgiram de Deus? Esse professor surgiu da onde? Essa professora surgiu da onde? Esse empresário surgiu da onde? Esse médico surgiu da onde? Esse advogado surgiu da onde? Ah, mas ele estudou e eu sei o que ele... Irmãos, eu não estou falando daquilo que você aprende com um homem no banco da faculdade. Estou falando daquilo que você aprende com Deus no processo de edificação do altar. Surgiu João pregando. Tinha gente que pregava naquela época? Tinha. João surgiu pregando. Tinha muitos pregadores. Mas quando João surgiu, foi diferente. Você está entendendo, irmão? O que você faz? Tem muita gente que faz o que você faz, mas quando você faz, é diferente. Por quê? Porque você surgiu de Deus. Surgiu do Senhor. Tem muita gente fazendo o que você faz. A diferença é que eles não surgiram do mesmo lugar que você surge. Não vieram do mesmo lugar que você veio. Não construíram um altar até que o Cordeiro aparecesse. É sobre isso que eu estou falando nessa noite. Pessoas diferentes, porque saíram de um lugar que poucos conhecem. Feche os seus olhos, assentados mesmo, irmãos. Ah, meus irmãos. Ah, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Antes de João sair e surgir no deserto, ele entrou em Deus. Antes de você surgir e sair para fazer, entre em Deus, até que o Cordeiro seja identificado. Essa é a palavra nessa noite. E que essa palavra não seja um alimento àqueles que estão saciados, mas que ela seja algo amargo para quem está faminto. E que isso se torne doce, doce, doce. Aleluia. Feche os seus olhos. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu te peço nessa hora, provoque o nosso interior, provoque o nosso coração, Espírito Santo. Irmãos, amanhã é segunda, talvez você vai sair e vai fazer as mesmas coisas que todo mundo faz, dentro da área que você
se movimenta. Mas você tem essa madrugada para entrar em Deus. Você tem essa noite para dizer: Senhor, eu quero surgir de Ti. Aquilo que eu faço não será mais uma coisa a ser feita e existente nessa terra, mas eu quero que o Cordeiro seja visto naquilo que eu faço. Eu quero que o Cordeiro seja reconhecido naquilo que eu faço. Então está na hora, irmãos, de levantar um altar diante do Senhor, até que o Cordeiro apareça. O Cordeiro quer aparecer na nossa casa, sobre nossos filhos, nossos lares, casamentos. O Cordeiro quer aparecer. Todo mundo casa e se dá em casamento, mas, irmãos, tem casamentos que surgiram, nasceram no altar de Deus, apareceram junto com o Cordeiro, foram gerados juntamente com a geração do Cordeiro. Pense nisso nessa noite. Fique de pé no seu lugar nessa hora, já estamos quase encerrando. Pastor, o que eu preciso fazer para ser abençoado? Você já é abençoado, irmão. Nós não estamos aqui para buscar uma bênção, nós estamos aqui para atrair a Cristo. É sobre atraí-lo, trazê-lo para dentro de nós. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Começa a dizer: eu não vou dar descanso aos meus olhos, eu vou buscá-lo até que o Senhor venha, até que o Senhor apareça, até que o Senhor se manifeste. Que nasça pessoas, irmãos, diferentes nesses dias. Que apareça pessoas nesses dias diferentes. Que você faça diferença. Que você faça diferença. Que você faça diferença. Não pelo reconhecimento das suas habilidades, mas pela presença do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há mais intermediadores, porque o Pai e o Filho, eles são um. Deus é o próprio intermediador para Ele mesmo. Aleluia, aleluia. Diga comigo, diga: Espírito Santo. Bem forte, diga: Espírito Santo, provoca o meu interior, movimenta as águas dentro da minha alma e faz fluir, gera uma fome e uma sede que me leve a construir, edificar um altar até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por 2 minutos dá glória a Deus. Por 2 minutos diga aleluia. Oh, santo, santo é o Senhor. Sou teu Deus, te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Sou teu Deus, te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto.
do teu quarto e ora. Fecha a porta 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 do teu quarto e ora. Sou teu Deus, te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Sou teu Deus, te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Visitei, chamei pelo teu nome do deserto, do meu lugar secreto. Sou teu Deus, te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Então, irmãos, não identificou presença? Levante altar. Identificou presença? Prepare caminho. Amém? Graça e paz. Deus abençoe os irmãos. Excelente semana em nome de Jesus.